Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na segunda semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros, viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram o empregado, espancaram um e mataram os outros. Ao terceiro, apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, enviaram o filho e viram o filho e disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois eles eram considerados Jesus como profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Às vezes me custa acreditar que haja alguém na igreja que faça alguma coisa má mesmo, perversidade, sem a consciência de que está fazendo um mal. Às vezes as pessoas acreditam que estão fazendo um bem, porém estão fazendo um grande mal. Por exemplo, quantos sacerdotes ainda são, se você olhar na mídia, você vai ver sacerdotes sendo escorraçado pela paróquia, sacerdotes sendo humilhado, sacerdotes sendo caluniados assim diretamente para as autoridades eclesiásticas. Você vai ver isso, mas a gente sempre sabe, ou acredita, eu quero acreditar sim, que as pessoas acham que estão fazendo uma grande obra de amor à igreja. Na sua maioria, 90,9%, na sua maioria, estão fazendo um desserviço ao reino de Deus. Porque quando você expõe a igreja em qualquer situação, você expôs a igreja, mostra que você não tem zelo, você não tem cuidado, você não tem carinho. Eu não posso dizer que você não tem amor pela igreja, mas posso afirmar que lhe falta zelo pela igreja.
falta zelo, isso eu posso afirmar. Então nós queremos compreender que a dinâmica que nós precisamos adentrar, que a dinâmica que nós precisamos compreender é que ela não pode de maneira nenhuma trazer de sabor para a Santa Igreja. Nós temos que ter muito cuidado com isso, com as nossas verdades, porque não fala o que eu quero ou não faz o que eu quero, então nós vamos eliminar. Eu sempre penso o seguinte, amados irmãos, ninguém tem coragem, um pai de família, uma mãe, ou um filho, ou sei lá, alguém que mora nessa casa, não acredito que alguém tenha coragem de expor à sua família os defeitos da sua família, as situações difíceis da sua família, que tem, né? Todo mundo tem, uns mais, outros menos. Mas nós não colocamos na mídia ou colocamos de uma maneira que as outras pessoas fiquem sabendo do que está acontecendo. Porque em todo tempo há dois caminhos, ou porque tem duas verdades, né? O sacerdote tem a verdade dele e o povo de Deus tem a verdade deles. Porém, não faz sentido para a nossa fé resolvermos problemas dessa natureza com calúnias, ou com exposição indevida, ou colocando aquele sacerdote numa situação indelicada. Eu acho sempre que a gente tem que repensar a nossa postura e depois eu vou dizer, você vai ver tantas coisas. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente. Quando eu era seminarista, nós somos divididos por turmas. Tantas coisas ruins aconteceram com pessoas ali, sabe? Pessoas que caluniaram, defamaram os próprios colegas muitas vezes. E depois hoje são todos padres, na sua maioria são todos padres, e a gente fica perguntando o seguinte, para que foi aquilo? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? A gente fica muito entristecido quando nós queremos fazer a nossa vontade e entendemos que a nossa vontade é a vontade de Deus. Aí que está o grande problema, porque nós nos colocamos no lugar de Deus e puramente queremos expor. O evangelho de hoje mostra que Jesus falou que Deus fez a parte dele, mandou os profetas, mandou os discípulos e apedrejaram um, mataram o outro, e os sacerdotes naquela época, os sumos sacerdotes e os fariseus compreenderam que Jesus estava falando da postura deles. E às vezes nós temos na igreja muitas pessoas que têm postura de fariseus dentro da igreja. E eu estou dizendo até mesmo muitos padres, e por que não dizer muitos bispos também? Por que não dizer? Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a tantas coisas, mas nós precisamos adentrar de volta no coração de Deus e voltar para o primeiro amor da nossa vocação. Esse primeiro amor da nossa vocação é que, de fato, vai registrar na nossa vida aquilo que Deus quer, é esse primeiro amor. Então, tanto a parte do clérigo, quanto a parte do povo de Deus, dos leigos, precisamos proteger a Santa Igreja. Precisamos proteger a Igreja. E às vezes de nós mesmos. E muitas vezes de nós mesmos. Como diria o santo, eu digo santo porque eu tenho carinho por ele muito grande, o Santo Padre, o Papa já falecido, saudosa memória, Bento XVI, o mal não está fora da igreja. O mal está dentro da igreja. E aí é a pergunta que precisamos fazer: você é o mal? Eu sou o mal? Como é que eu estou dentro dessa igreja? Quem eu sou dentro dessa igreja? Eu sou o bem ou sou o mal? Eu quero o bem, mas fazendo mal? Será que é o caminho? Será que realmente expor a Santa Igreja, como nós temos visto por aí, atacando os sacerdotes, ainda que eles estejam errados, será que esse é o caminho? E eu não estou falando porque eu sou padre, eu estou falando porque eu sei o que eu já vivi. Eu estou falando de carteirinha, eu sei o que eu já vivi. E me sinto pessoa honesta e inocente até hoje. Até o dia de hoje,
eu me sinto e me coloco como inocente e viver cada situação, meu Deus, que eu não desejo para ninguém, eu não desejo para ninguém. Então, amados irmãos, tenhamos cuidado, ouvimos a palavra de Deus, olha essa parábola dos vinhateiros, olha o que Deus Pai fez, mandou o seu Filho Jesus, e nem ao seu Filho Jesus foi respeitado, porque ainda blasfemam contra o nome de Jesus, contra o santo nome do nosso Senhor. Então, que hoje nós tenhamos consciência, tenhamos cuidado, tenhamos amor, e defendamos a igreja, protegemos os padres, cuidemos dos nossos padres, ainda que ele não seja o padre que você sonhou, para a sua igreja, zele pelos seus sacerdotes. Peçamos a Deus que nos ajude a sermos verdadeiros católicos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, glorioso São José, nos ajude a amar a igreja do seu Filho Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.